Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos em mais uma videoaula do curso de Física Moderna 2. E na aula de hoje nós vamos discutir nossa segunda aula da segunda unidade, aula de número 14. Nós vamos discutir o experimento de Stern-Gerlach. Eu não sei se a pronúncia é exatamente essa, mas é o experimento que se propôs a medir o momento de dipolo magnético do átomo para testar a teoria da mecânica quântica de Schrödinger. Então nós vamos discutir como foi esse experimento, quais foram os resultados que ele mostrou e que tipo de conclusão foi tomada a partir dos resultados desse experimento, ok? Então me acompanhem na aula de hoje, é o experimento de Stern-Gerlach. Muito bem, o aparato, falando inicialmente sobre o aparato experimental, essa medição foi feita em 1922, ela não tem nem 100 anos ainda, onde foi possível a medida do momento de dipolo magnético dos átomos de prata. A ideia é a seguinte, vamos prestar atenção aqui a esse desenho, que é o que está lá no material de estudo. Então eu tenho uma fonte que é um forno que gera gás de prata, de partículas, de átomos de prata, que são emitidos, passa por colimadores para poder manter um feixe bem definido. Então esse feixe bem definido de átomo de prata passa por dentro de um ímã, Então isso aqui é um campo magnético, só que é um campo magnético não uniforme na direção Z, daqui a pouco eu vou comentar melhor sobre isso. Então, nas direções x e y são campos uniformes, mas na direção z existe um degradê, um gradiente de campo magnético, faz com que esses átomos eles deflitam ou para um lado ou para o outro, a depender do sinal do dipolo magnético. E aí esse átomo incidindo sobre essa placa, ela é uma placa fotodetectora, então ela vai detectar a presença desses átomos e pode ser revelado depois. Ou seja, através da deflexão desse feixe de prata, é possível verificar tanto o sinal do dipolo magnético como a intensidade, a depender do quanto que foi feita a deflexão. Então, como eu falei, a componente Z do campo magnético ela aumenta gradualmente, produzindo uma força cujo sentido depende do sinal. Um campo uniforme, no caso do átomo, em que eu tenho elétrons girando em torno do núcleo, quer dizer, existe ali um momento angular, por conta do giro, a gente já falou sobre isso, e o campo magnético ele vai agir sobre o dipolo magnético, gerando um torque, que é perpendicular a direção do momento angular. Se vocês lembrarem de Física 1, quando eu tenho um torque que é perpendicular ao momento angular, esse torque ele não altera a posição do meu momento angular, ele só faz o momento angular girar. Esse efeito ele é chamado de precessão. Então, um campo magnético uniforme sobre um dipolo magnético que está girando, no meu caso do átomo de um único elétron, o campo magnético externo constante, ele faz apenas com que esse momento angular ele fique girando, fique precessionando. E isso não vai, obviamente, gerar uma deflexão da maneira que a gente está interessado no experimento. Então, para poder gerar uma deflexão, é preciso que a força gerada pelo campo magnético, ela produza um deslocamento, além da precessão. Então, para que haja esse deslocamento, é preciso que o campo magnético ele não seja constante, ele não seja uniforme. Por isso que esse campo magnético ele varia gradualmente. Essa variação gradual faz com que haja essa deflexão. Se não houvesse essa variação gradual, não aconteceria a deflexão, o dipolo ele apenas precessionava. E como está dizendo aqui, a direção da deflexão vai depender do sinal do momento de dipolo magnético. E a intensidade da deflexão, quanto que isso aqui vai para cima ou para baixo,
vai ser proporcional à maneira como o campo magnético ele varia na direção Z, que é essa derivada, e também vai depender da intensidade do momento de dipolo magnético. Isso aqui pode ser obtido experimentalmente pela montagem, e aí pela deflexão é possível medir essa intensidade, que é o grande interesse desse experimento. Então, como eu disse, as componentes x e y são constantes, senão haveria deflexão também nas duas direções. Não é esse o interesse. Vamos aos resultados que a gente espera que possa acontecer. Se a teoria quântica ela estiver totalmente errada e a teoria clássica ela for a verdadeira, quer dizer, não tiver nada de errado na teoria clássica, então o que a gente espera? Segundo a teoria clássica, o momento angular ele pode ter qualquer componente Z, porque ele não tem uma restrição na sua orientação. Se você pegar uma partícula e girar ela, e gerar um momento angular, você pode girar ela em qualquer sentido, ela vai ter a orientação que você quiser. Então ela tem a componente Z do seu momento angular em qualquer direção. Consequentemente, como a gente viu nas aulas anteriores, existe uma relação, quer dizer, o momento angular e o momento de dipolo magnético, eles são antiparalelos, né? Enquanto um é para cima, outro é para baixo. Então, se a componente angular, se o momento angular, ele pode ter qualquer orientação, então, pela teoria clássica, o momento de dipolo magnético também pode ter qualquer orientação no espaço, consequentemente, pode ter qualquer componente Z de momento angular. Então, pela teoria clássica, o componente Z do momento de dipolo magnético pode apresentar qualquer valor entre mais e menos μL, que é a intensidade do momento de dipolo magnético. Ou seja, como a deflexão vai depender da componente Z do momento de dipolo magnético, então a princípio eu poderia ter átomos defletindo em qualquer orientação, em qualquer direção, entre o mais e o menos μ. Então, ao invés o que apareceria na placa reveladora seria uma mancha oriundo de elétrons que estão defletindo em várias direções ali, porque existem elétrons em várias componentes Z, se for seguir um resultado clássico. Agora, se for o resultado quântico previsto pela teoria de Schrödinger, que a gente viu nas aulas anteriores, o que dizia lá? Dizia que a componente Z ela não poderia ter qualquer valor. A componente Z do momento angular, ela obedecia uma lógica, né, que depende daquele número quântico magnético, o M. Então, né, esse M, por sua vez, depende do número quântico orbital L. Ou seja, são valores bem definidos, não é qualquer valor. Então, na placa reveladora, nós iríamos encontrar feixes que defletiriam apenas naquelas direções que o meu átomo ele possui. Depender do estado quântico que o meu átomo se encontra. Então, feixes seriam, no caso do resultado quântico, o feixe defletido se separaria em vários componentes discretos. O que a gente chama de discretos são componentes bem definidos, não é contínuo, como é o caso clássico. Visto que o momento de dipolo magnético ele é igual a menos G vezes μ, que é o magnéton de Bohr, vezes a massa, vezes o número quântico magnético, onde esse número quântico magnético ele tem valores bem definidos, que variam de menos L a mais L, né, e tem o zero no meio. Então, observe que como eu tenho um zero no meio, então eu vou sempre ter um número ímpar de possibilidades. Se o L valer 1, por exemplo, eu vou ter M valendo 1, valendo 0, valendo menos 1. Vou ter 3 possibilidades. Se o L valer 2, eu vou ter 2, eu vou ter 1, vou ter 0, vou ter menos 1 e menos 2. Vou ter 5 possibilidades. E aí, por exemplo, se o meu átomo tiver num estado quântico de L valendo 2, então teria 5 pontos de deflexão. Né? O 2, o 1, o 0, menos 2, o menos 1 e menos 2. Então apareceriam 5 manchas na placa reveladora, certo? Vamos ver o que aconteceu de fato, né, o que foi observado nesse experimento. Então, ao realizar o experimento, o resultado mostra apenas 2 feixes discretos, um desviado para cima e o outro desviado para baixo. Então foi um resultado inusitado. Esperava-se que pelo menos o do meio acontecesse, porque o do meio representa
quando a componente Z do momento do dipolo magnético ela é zero. O momento Z, quer dizer, não existe componente Z, então a princípio não sofreria deflexão e o feixe permaneceria em linha reta. Isso não aconteceu. Então foi um resultado inusitado. Nessa figura, a gente pode ver o que seria esperado, né? Tem aqui átomos que tem os três componentes, 3 números quânticos, 3 configurações quânticas. O que tem configuração -1 ia para cima, +1 viria para baixo, né? De acordo com essa orientação aqui de campo magnético. E o átomo que tem M igual a 0, ele incidiria no meio da placa, mas não foi isso que foi encontrado. Tá? Então o resultado obtido só apareceram átomos na parte de cima e átomos na parte de baixo. A previsão clássica seria aparecer manchas em toda a região. Isso realmente não aconteceu. Então ficou essa questão. Será que tem alguma coisa errada e tal? Esse resultado não está de acordo com a previsão da teoria quântica até então. O número de feixes desviados precisaria ser ímpar, porque precisa contemplar esse caso em que a componente Z vale 0 e isso não aparece. Refazendo o experimento para átomo de hidrogênio no estado fundamental, porque aí, se você pegar átomo de hidrogênio no estado fundamental, você vai assegurar que eu vou ter L igual a 0 e M igual a 0. Nesse caso, a gente sabe que só existe uma possibilidade de configuração de número quântico, que é o L0 e o M0. Como é o estado fundamental, o N, o número quântico principal, vale 1, o L vale 0 e o M vale 0. Então, portanto, só existe um feixe. Então, não tem para onde correr. Se eu jogar átomo de hidrogênio no estado fundamental, não pode aparecer 2 feixes, um para cima e um para baixo. Mas, quando esses cientistas fizeram um experimento com átomo de hidrogênio no estado fundamental, foi Phipps e Taylor, eles encontraram o mesmo resultado. Quer dizer, átomos que estão no estado fundamental, que foi provado pela teoria de Schrödinger, que esses átomos só existem em um estado possível, não existe componente, não existe momento de polo magnético, porque L vale 0 e M vale 0. Mesmo assim, esses átomos sofreram uma ação de um campo magnético. Quer dizer, está faltando alguma coisa na teoria para explicar o resultado desse experimento. E essa coisa que está faltando, sim, faltou falar sobre isso. E a intensidade do momento de dipolo, como eu falei, pode ser medido pelo quanto que defletiu e mediu-se que é da ordem de E, que é o número, a carga do elétron, vezes a constante de Planck dividido por 2π, que é o H cortado, dividido por 2 vezes a massa do elétron. Bom, então, o que é isso que está faltando na teoria de Schrödinger, na teoria da mecânica quântica, para explicar esse resultado? Justamente, o que está faltando nessa teoria, na explicação aqui até então a gente vem fazendo e estava ignorando, é a existência de um momento de dipolo intrínseco do elétron. O elétron ele possui um momento de dipolo intrínseco. Intrínseco o quê? Que é do próprio elétron. Não é porque o elétron está girando em nada, é do próprio elétron, como se ele estivesse girando em torno dele mesmo. Eu vou chamar esse momento de dipolo magnético de μs, que é consequência de um movimento angular intrínseco, de um momento angular intrínseco S, denominado spin. Então, o que a gente tanto ouve falar de spin, significa que o spin significa um momento angular intrínseco do átomo. É como se o átomo girasse em torno do próprio eixo. Esse giro em torno do próprio eixo geraria um campo magnético que, por sua vez, geraria um momento de dipolo magnético. Agora, lembrando, o que o experimento mostrou foi que existe esse momento de dipolo magnético. E pela teoria que a gente conhece, a gente induz que existe uma rotação intrínseca, mas não é que exista essa rotação intrínseca. Porque eu lembro que o elétron ele é uma partícula quântica. A partícula quântica você não pode imaginar como sendo uma bolinha girando. Porque por toda a teoria quântica que a gente já sabe, a partícula quântica ela trabalha com probabilidades, região de probabilidade. Como é que você imagina uma partícula se ela se movimenta a partir de uma nuvem de probabilidades? Então, a partícula quântica ela não pode ser imaginada como uma partícula, uma bolinha. O resultado mostra que existe um momento de dipolo magnético, mas
para poder a gente conseguir compreender melhor esse problema, a gente supõe a existência de uma rotação intrínseca do elétron, mas que não quer dizer que é um elétron girando. Pode ser que seja, pode ser que não, a gente não tem certeza ainda, simplesmente porque a gente não sabe o que é uma partícula quântica ainda, a gente só conhece os resultados, certo? Isso é uma discussão muito importante, eu quero que vocês pensem sobre isso. Não dá para... Uma partícula quântica não é uma bolinha, porque bolinha é uma partícula clássica, é uma coisa que você define posição e velocidade, que você define trajetória. Elétron é partícula quântica. Quântica, a descrição dela é probabilística, você não tem como imaginar uma partícula, mas que ela se comporta de maneira probabilística. Então, a gente tem que acreditar mais no resultado do que na partícula em si. Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer. Muito bem, então isso é spin. Então spin é um momento é um momento angular intrínseco do átomo, a gente chama de S. Pela teoria precedente que a gente fez sobre o momento angular da órbita, a gente pode deduzir que o momento angular de spin é dado por essa expressão, onde esse número quântico S, ele vale meio. Então, se eu substituir aqui, eu vou encontrar o valor do momento angular de spin. A componente Z a gente faz da mesma forma, por analogia. Então vai ser dado por um número quântico multiplicado pela constante de Planck, e esse número quântico, né, ele vale mais ou menos meio. Então essa aqui seria a expressão para a componente Z do spin. E comparando as equações para a órbita e para o spin, aqui eu tenho o momento angular orbital, que é o momento angular devido ao movimento do elétron em torno do núcleo, esse L, e aqui eu tenho um momento angular de spin, que é como se fosse uma rotação do spin, uma rotação do elétron, girando em torno do seu próprio eixo. Então, a ideia é a mesma, o conceito físico é o mesmo, é momento angular, só que um é intrínseco, é o spin, e o outro é em volta do núcleo, é o angular. Aqui eu tenho a componente Z do spin, a componente Z do momento angular orbital, e aqui a definição, como se define os números quânticos, né? O ms, o m, o magnético de spin e o número quântico de spin. L pode ser qualquer número inteiro não negativo, vocês sabem sobre isso. E no caso do elétron, S, que é esse número quântico aqui, que está definindo o momento angular de spin, ele vale meio. Existem outras partículas que têm outros valores de spin, mas o elétron, ele sempre vale meio. E isso acaba explicando por que os experimentos de Stern e Gerlach, se você incidir átomos de hidrogênio no estado fundamental, quer dizer, mesmo sem a existência de momento angular, de orbital, ainda existe um momento angular de spin que tem duas possibilidades, que é o para cima e o para baixo. Esse aqui é a definição do módulo do momento de polo magnético de spin, é baseado também no mesmo princípio que foi falado antes, na medida que foi realizada, e verificou-se que no caso do spin, o G ele vale 2. Então vejam que com essa teoria foi possível explicar o que aconteceu no experimento de Gerlach e definiu um novo elemento importante na mecânica quântica, que é o momento angular intrínseco chamado spin do elétron. E como vocês viram, né, aqui pela essa própria definição aqui, a componente Z ela é dada pelo número quântico de spin multiplicado pelo H cortado, e esse número quântico ele varia de menos meio a mais meio. Então o momento angular de spin ele tem duas possibilidades, tem dois estados possíveis. O mais meio, que a gente chama de spin up, que é para cima, e o menos meio, que a gente chama de spin down, que é para baixo. Então só existem dois estados possíveis, que são intrínsecos do elétron. Então mesmo no estado fundamental do átomo de hidrogênio, onde não existe momento angular orbital, nem momento de dipolo devido a esse momento angular, mesmo assim ainda existe momento de dipolo intrínseco do elétron, que é o spin, que faz com que haja essa deflexão para cima e para baixo. Como não existe o spin zero, sempre spin é para cima ou para baixo, então você sempre vai ter duas deflexões, uma para cima e uma para baixo. E isso explica, de certa forma, e complementa a teoria
na mecânica quântica, tá certo? Espero que vocês tenham compreendido essa discussão. A gente ainda vai falar um pouco mais sobre spin, aliás, bastante sobre spin, porque um elemento novo e um elemento que é puramente quântico, ele não tem correspondente clássico e ele causa vários desdobramentos sobre a teoria do átomo de hidrogênio. Tá certo, gente? Então, qualquer dúvida, postem isso aí, postem na plataforma e é isso aí. Até a próxima. Fui!